Entre o século XVI e o século XIX, mais de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para servir de mão de obra escrava. Esse trabalho foi a base do período colonial e imperial e marca a estrutura social brasileira, um tema super importante. Então vem comigo conhecer a história da escravidão no Brasil. Eu sou Karina Magalhães e aqui no canal a gente fala de história de um jeito simples, para você entender tanto o passado quanto o presente. A escravidão foi a base da economia brasileira durante todo o período colonial e no período imperial. Foi abolida apenas no ano de 1888, ou seja, durante quase 300 anos, a escravidão foi a base da mão de obra do trabalho utilizado na economia brasileira. A escravidão predominante ao longo desse período foi a escravidão negra, ou seja, africanos trazidos da África para o Brasil ou descendentes desses africanos. No entanto, os escravos utilizados no Brasil não eram exclusivamente negros. Aconteceu também a escravidão indígena. Inclusive, a escravidão indígena foi a primeira forma de trabalho escravo utilizado no Brasil. Muita bobagem fala-se na internet a respeito dessa substituição. Por que será que não utilizaram predominantemente os indígenas e sim esses escravos africanos? A maior bobagem de todas é que os escravos africanos seriam mais adeptos, mais adequados ao trabalho braçal. Isso é um argumento extremamente racista. Não significa que um indivíduo negro que tem uma certa etnia, ele automaticamente, biologicamente nasceu mais apto para o trabalho. E um branco, por exemplo, não, um indígena talvez também não. Ou seja, a escravidão indígena, ela acontece no Brasil numa escala menor, só por causa de outros fatores que eu vou te contar agora. O primeiro fator foi que os indígenas, eles estavam muito suscetíveis às doenças trazidas pelos europeus. A mortalidade dos indígenas, ela era muito alta e alguns povos africanos, eles já tinham contato com alguns vírus e algumas doenças existentes na Europa, diferentemente dos povos originais aqui da América. Portanto, o decréscimo populacional dificultou um pouco a captura desses indígenas para torná-los escravos dos proprietários de terra aqui no Brasil. Um outro fator foi a intervenção da Igreja Católica. Naquele contexto do século XVI, na expansão marítima, colonização das Américas, a Igreja colocou uma missão para si, que era expandir o catolicismo. E os indígenas foram considerados as almas que precisavam conhecer da verdadeira fé para serem salvos. Então, vários jesuítas e padres de outras ordenações religiosas chegaram na América e começaram a condenar a utilização do trabalho escravo de indígenas porque consideravam que essa escravidão atrapalhava a conversão desses indivíduos ao catolicismo. O próprio Papa, ele proíbe a escravidão indígena nesse sentido de tentar incentivar a catequização e não a utilização da mão de obra escrava. Mas e a Igreja? Ela não protegeu os negros em si, os povos africanos? Não. A escravidão, ela foi condenada por alguns religiosos, mas institucionalmente, oficialmente, a Igreja Católica, ela não condena a escravidão negra. Pelo contrário, os africanos, eles foram associados a uma história bíblica, a história de Noé. Sabe o Noé, o cara da arca? Tem uma continuidade da história dele. Depois, lá da arca, o Noé, ele acabou bebendo um tiquinho mais, dormindo pelado. E um dos filhos dele, que era Cã, viu a nudez do pai e quis brincar, chamando os irmãos para dar uma zoadinha em Noé. Os irmãos se recusaram a ver a nudez de Noé. E Noé, sabendo dessa história, sabendo que seu próprio filho Cã estava querendo zoar e os outros filhos o protegeram, dá uma maldição para ele, que ele seria eternamente escravo dos seus irmãos. Ao longo aí desse período moderno da utilização da escravidão no Brasil, a Igreja associava os africanos como os descendentes de Cã. Seriam indivíduos sem alma que, portanto, não teriam salvação, poderiam ser escravizados. Mas o fator fundamental da substituição do trabalho indígena pelo trabalho dos africanos é a questão da lucratividade. O tráfico de escravos era uma atividade altamente rentável e com o passar dos anos, Portugal foi tornando essa atividade ainda mais rentável. A dominação da costa da África, feita pelos portugueses, gerou uma quantidade enorme de comerciantes
que usavam do tráfico de escravos como a sua principal atividade. O tráfico de escravos era uma atividade que gerava rendimentos de 300%, muito mais que o comércio de açúcar, por exemplo. E com isso, a escravidão se tornou uma das principais atividades econômicas do Estado português e sendo incentivada a sua utilização aqui no Brasil. Além disso, era também uma atividade mais fácil de ser taxada, porque era uma atividade de importação. Os indígenas, eles eram capturados aqui dentro do território e comercializados aqui dentro. Esse controle do comércio interno era muito difícil. Pensa, não tinha quase nada em 1700 para que a coroa portuguesa controlasse de fato o trânsito de pessoas e a arrecadação. Mas o tráfico de escravos africanos, ele tinha que passar pelo porto. O navio negreiro aportava no Rio de Janeiro, em Recife, em alguma cidade portuária no Brasil. E aí, por isso, a coroa portuguesa tem um controle maior. Ela consegue taxar essa atividade, sendo vista pelo Estado português como uma atividade mais rentável. A escravidão foi o trabalho predominante nas principais atividades econômicas da história brasileira durante todo esse período. A escravidão foi utilizada lá na atividade açucareira, no Nordeste, no Rio de Janeiro, na mineração aqui em Minas Gerais, no desenvolvimento do café no século XIX, mas muita gente acha que os escravos eram utilizados exclusivamente nesse trabalho, que a escravidão era escravidão rural, esse trabalho braçal da lavoura, mas não. A escravidão era utilizada amplamente no Brasil para diferentes atividades, tanto as atividades realizadas no espaço urbano quanto no espaço rural. E é no espaço urbano que a escravidão gera uma pluralidade maior de atividades. A gente tinha escravos que realizavam atividades domésticas, então escravos que cuidavam das casas, que faziam um serviço doméstico. Tinham escravos que faziam serviços profissionais, então escravos marceneiros, escravos músicos. A gente tinha escravos que exerciam várias profissões. Algumas dessas profissões que eles até mesmo já tinham lá na África. E outra atividade muito importante da escravidão no espaço urbano é o que a gente chama de escravidão de ganho. A escravidão de ganho é quando os senhores eles deixavam os escravos realizarem uma atividade remunerada. E essa remuneração parte ficava com o senhor e parte ficava com o escravo. Aí você vai me perguntar, mas como assim escravidão remunerada? A escravidão de ganho era uma das formas mais lucrativas dos senhores nos espaços urbanos. Muitos escravos eram trazidos de regiões da África com uma tradição comercial gigante e eles eram bem cabulosos nessa atividade. E os senhores sabiam disso. Então compravam esses escravos eles realizavam essas atividades, vendiam flores, vendiam produtos nos meios urbanos, realizavam essas atividades de fato remuneradas. E qual que era a regra da escravidão de ganho? Existia uma quantidade, um valor estipulado por esse senhor que o escravo tinha que repassar para ele e o resto que ele pudesse alcançar com essa atividade, ele poderia ficar para ele. Então, o senhor obtinha uma quantidade de dinheiro estipulada, pré-estipulada. Se ele conseguiu atingir ou não, ele tem a obrigação de pagar essa quantidade. E o restante ficava para ele. A escravidão de ganho é uma das formas que os escravos conseguiam melhorar um pouco de vida. Eles conseguiam comprar uma alimentação melhor, às vezes eles até viviam em outras casas. Então, eles tinham uma forma de viver muito melhor do que vários outros escravos que não eram urbanos e sim escravos rurais. A escravidão rural, ela era a das piores existentes no Brasil. Aqui o trabalho era mais árduo, mais cansativo e muito mais penalizado, inclusive com os castigos. E toda hora que a gente fala de escravidão de ganho, de escravos vendendo coisas no meio da rua e ninguém vigiando, muita gente fala assim, como assim? Não tem ninguém vigiando, porque na fazenda tem um controle maior, né, e tudo mais. Como assim essas pessoas não fugiam? Esse é o ponto que eu quero destacar nesse vídeo. A escravidão não foi uma invenção desse período. Já existia escravidão na antiguidade, existia escravidão por guerra, né, produzida e feita por vários povos europeus, os romanos, os egípcios, blá blá blá. No entanto, é a primeira vez nesse período moderno que a escravidão tem um caráter étnico, ou seja, um povo específico é escolhido para se tornar escravo. E isso tem um fator determinante que é justamente o controle sobre esse indivíduo. Então, aquele indivíduo lá da escravidão de ganho, que está livre, que está comercializando no espaço urbano, sem que o senhor ou o feitor esteja vigiando, esse indivíduo tem a pele preta. E não é à toa que ele é escravizado dessa forma.
Porque a escravidão étnica do período moderno, ela criou nessa característica a impossibilidade de sair. Esse indivíduo que está lá realizando atividade comercial, ele pode fugir, mas ele está na cor da pele sendo identificado como um indivíduo escravo. Qualquer núcleo colonial que ele for, ele vai ser automaticamente identificado pelas autoridades como um escravo. E isso era até um elemento dificultador para a conquista das alforrias. Muitos escravos, eles eram reescravizados. Ou seja, e então quer dizer que é um sistema que não tem como sair, é um sistema que não tem como quebrá-lo? Não. Obviamente, os escravos criaram, ao longo de todos esses 300 anos de escravidão, estratégias para buscar a resistir a esse trabalho, e a resistência à escravidão, ela aconteceu durante todo o período que ela existiu. Isso é importante a gente frisar também. E ela aconteceu de várias formas. As mais conhecidas são as formações dos quilombos. Ao longo desses anos todos, vários escravos fugiram, principalmente para o interior, criaram comunidades em que eles poderiam, viver livremente ali, e principalmente que eles não estariam subjugados a essa exclusão étnico-racial que foi criada na estrutura colonial imperial. Outra forma de resistência foram as negociações. Muitos escravos faziam negociações com seus senhores para obter alguns direitos, algumas facilidades e, portanto, uma vida um pouco melhor, A condição dos escravos no Brasil era péssima, a gente sabe disso. E muitas revoltas aconteceram e conquistaram algumas melhorias. Melhorias sejam na senzala, seja um dia de folga, seja a não venda, às vezes, de um parente. Então, os escravos também articularam revoltas para conseguir melhorias, mesmo que sejam melhorias mínimas, dada a grande violência que existia no sistema escravista. Mas essas negociações aconteceram. As fugas também, elas eram muito comuns, Mas, como eu falei com vocês, o fator étnico da escravidão no Brasil dificulta o sistema de fuga, uma vez que esse indivíduo, em qualquer núcleo colonial, ele vai acabar sendo identificado. No século XIX, a resistência à escravidão ganha um caráter diferente, até mesmo os quilombos começam a mudar um pouco. É no século XIX que começam a publicar as leis abolicionistas, e a defesa da abolição da escravidão, ela ganha um caráter mais amplo. Vai ser defendida, obviamente, pelos escravos, mas também por outros indivíduos, até mesmo da elite branca brasileira. Mas o processo de abolição legal, institucional da escravidão no Brasil foi extremamente lenta. A primeira lei abolicionista que de fato tem algo transformador acontece no ano de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que coloca fim do tráfico negreiro no Brasil. A partir de 1850, os escravos passam a ter um valor ainda maior, já que eram produtos caros desde o início, e no século XIX ficam ainda mais caros, e a substituição do trabalho escravo pela mão de obra livre começa a dar uma acelerada. Outra lei que a gente tem é a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. São leis que têm pouca efetividade na transformação do sistema abolicionista, e a lei que vai, de fato, definir o fim do trabalho escravo no Brasil acontece no ano de 1888, que é a Lei Áurea. Quando a Lei Áurea foi publicada, no Brasil, a gente não tinha mais o predomínio da mão de obra sendo a mão de obra escrava. Ou seja, eram poucas atividades econômicas e poucos setores sociais que dependiam muito da escravidão. E ela foi abolida, dentre outros fatores, porque a resistência, a permanência legal da escravidão chega no seu auge. Vários intelectuais, várias revoltas escravas, vários quilombos são formados intensamente na década de 80 do século XIX, e o Estado percebe a impossibilidade de continuar contendo esse movimento abolicionista, decreta a abolição da escravidão. Vários políticos da elite branca brasileira que estavam lá na formação da Lei Áurea, eles defendem o fim da escravidão porque eles tinham medo dessas revoltas. Eles achavam que a Lei Áurea seria uma forma de conter essas revoltas escravas e evitar que negros e ex-escravos tomassem o poder. Ou seja, muito se acha que a Lei Áurea foi uma concessão, um presente da princesa Isabel, mas, na verdade, a abolição da escravidão foi feita porque já não se utilizava predominantemente a escravidão no Brasil e, além disso, havia um objetivo de conter possíveis revoltas escravas que levassem essas pessoas ao poder.
No entanto, a abolição da escravidão no Brasil não mudou socialmente a realidade dessas mulheres e homens pretos e pretas. A abolição da escravidão não incluiu medidas do Estado brasileiro que pudessem reparar essa desigualdade e, principalmente, ao longo de muito tempo, quase nenhum governo brasileiro criou leis que pudessem rever essa desigualdade étnica, ou seja, oportunizar para essas pessoas alguma forma de ascensão social. A estrutura da desigualdade étnica criada lá atrás, no período colonial, ela se manteve no Brasil. E com isso, se a gente analisar o perfil populacional do Brasil, a gente vai ver que entre os mais ricos do Brasil há uma predominância gigante de brancos e entre os mais pobres, uma predominância de homens e mulheres pretas. Esse foi um resumo pequenininho sobre a história da escravidão do Brasil. É um tema muito complexo que eu podia ficar aqui falando por horas para vocês. Vou deixar algumas dicas de leitura na descrição e se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vai ser um prazer responder. Deixa aí no comentário.